O cara que ia dirigir a volta em peso total dos X-Men no MCU acabou dirigindo a entrada escondida deles e ninguém ligou esses pontos ainda. Isso não é coincidência de agenda de estúdios, é a mesma pessoa tomando decisões dos dois lados. Só que essa troca e essa decisão muda tudo sobre como você vai assistir o novo filme do Homem-Aranha, Homem-Aranha Um Novo Dia. E eu vou te mostrar como Destin Daniel Cretton quase dirigiu Vingadores Doomsday, saiu do projeto e foi parar exatamente no filme que esconde a primeira pista dos X-Men no MCU. Então fica até o final desse vídeo, porque nele eu vou te contar que existe uma terceira frente de X-Men rolando nas produções da Marvel que quase ninguém tá sabendo e quase ninguém tá falando. E para começar, vamos falar sobre a porta discreta, porque é aqui que as coisas começam de fato a ficar estranhas. A Sadie Sink foi anunciada no elenco de Homem-Aranha Um Novo Dia em março de 2025. E desde então a gente sabe basicamente uma coisa sobre a personagem dela. Nada. Ela não apareceu no primeiro trailer, não apareceu no segundo, e os dois já foram anunciados, já foram mostrados muito tempo atrás. Só que tem um detalhe que quase ninguém tá comentando. A Sadie Sink não fez teste pro papel, ela foi convidada diretamente pelo diretor. E quando eu falo diretor, eu tô falando de Destin Daniel Cretton, porque os dois já tinham trabalhado juntos antes, lá em 2017, num filme chamado A Fortaleza de Vidro. E o roteiro, ela só recebeu quando desembarcou em Londres para gravar, não antes, quando ela pousou. E pensa nisso por um segundo, isso não é o nível normal de sigilo de blockbuster, isso é o nível de sigilo que a Marvel usa quando o spoiler literalmente muda a forma como você vai ver o filme inteiro. E o motivo desse sigilo é óbvio para quem tá de olho, porque o rumor mais forte é que a Sadie Sink vai interpretar a jovem Jean Grey dentro do MCU, dentro desse novo filme do Homem-Aranha. Tom Holland, que é famoso, né, por contar os segredos da spoiler, foi perguntado recentemente sobre isso e ele disse que não vai entregar o jogo antes do filme estrear. Mas, segundo ele, algumas teorias dos fãs estão estranhamente chegando mais perto da realidade, né? Ou seja, talvez isso que seja teoria pra gente seja de fato verdade, seja de fato que a Sadie Sink vai interpretar a Jean Grey. Já a atriz Sadie Sink também foi perguntada sobre o personagem, né? Ou a personagem que ela vai interpretar. E ela só disse que gosta muito da Jean Grey e que ela só diria isso mesmo e nada mais. E teve um momento, há poucos dias atrás, que é o detalhe mais interessante de tudo. Ela deixou escapar numa entrevista de talk show ao lado de Tom Holland que a personagem dela aparece num casamento. Só isso. Uma frase solta. Só que essa frase muda tudo, porque o segundo trailer do filme já mostrava uma cena de casamento bem chamativa, com Peter Parker balançando de teia e caindo literalmente no meio da cerimônia, causando um estrago que parece ser reflexo do que a personagem misteriosa está fazendo em outro lugar da cidade. A Marvel editou o trailer para esconder a personagem, mas a Sadie, sem querer, acabou de te dar a peça que faltava para montar o quebra-cabeça. E tem mais uma camada de sigilo que vale muito a pena comentar aqui. No trailer mais recente aparece um personagem capuzado com um rosto nas sombras e essa cena não deve levar mais de 2 segundos, isso no máximo, tá? E a edição faz de tudo para você pensar que esse personagem é o Hulk de Mark Ruffalo, cortando bem no meio que Bruce Banner fala uma frase para parecer que é ele que tá ali. Só que quando a gente compara quadro a quadro, dá para perceber que não é a mesma pessoa naquela cena. É outra silhueta, é outro formato de rosto mesmo estando escondido. E pra ser bem sincero, essa silhueta bate muito mais com a de Sadie Sink do que com a de Mark Ruffalo. Ou seja, a Marvel não tá escondendo quem é a personagem, ela tá te enganando constantemente pra fazer você pensar que já sabe quem é e no fim acabar errando. E vale registrar que a Jean Grey não é a única teoria em jogo, tem gente apostando em Gwen Stacy, numa versão nova de Mayday Parker, ou até em personagens do universo Aranha como a Gata Negra e a Mulher Aranha, mas nenhuma dessas tem tanta pista visual concreta apontando para ela quanto a Jean Grey tem. Mas enquanto o filme do Homem-Aranha faz todo aquele suspense envolvendo a personagem da Sadie Sink, a Marvel fez totalmente o oposto envolvendo o filme dos Vingadores. E é bem simples se você parar para pensar. Veja bem, enquanto Homem-Aranha Um Novo Dia faz a personagem da Sadie Sink se tornar um segredo de estado, Vingadores Doomsday grita para todo mundo o mais alto possível que os X-Men estão retornando.
Janeiro de 2026 saiu o terceiro teaser de Doomsday, focado inteiramente nos X-Men, e não é um teaser genérico como o elenco novo, é literalmente os mesmos atores que fizeram X-Men lá nos anos 2000, voltando para os mesmos papéis, 26 anos depois. Nós vimos ali o Patrick Stewart voltando como Charles Xavier, Ian McKellen como Magneto, James Marsden como Ciclope, tudo isso sem recasting, sem versão jovem, os mesmos personagens, os mesmos atores. O teaser abre com a mansão do Xavier, só que ela está em ruínas, ela está abandonada, totalmente acabada, com aquele ar de que um dia já foi importante, só que agora não é mais. Inclusive, ela está bem semelhante com o estado em que a segunda temporada de X-Men 90 está apresentando, né? A mansão dos X-Men ali, toda bagaçada, toda destruída. Enfim, voltando pro trailer, ela passa a câmera pela cadeira de rodas do Professor Xavier e sobe um pouquinho, e a gente vê que ele ali está jogando xadrez com o Magneto. E não é um xadrez qualquer, tá? O rei da peça está flutuando, controlado pela mente do Xavier, enquanto o Magneto narra em voice-over algo sobre a certeza da morte e sobre quem cada um escolhe ser antes de fechar os olhos pela última vez. Os dois, que passaram décadas como inimigos ideológicos, seguram as mãos por cima do tabuleiro e sorriem um pro outro. Depois a cena corta pro Ciclope, que arranca, né, o seu visor e solta aquele seu feixe vermelho, né, aquele raio laser vermelho dele, característico do personagem, enquanto o mundo ao redor dele parece estar pegando fogo. A tela fecha com uma frase bem simples: os X-Men estão voltando em Vingadores Doomsday. E desde então o elenco só cresceu. Channing Tatum confirmado como Gambit, o Ellen Cumming de volta como Noturno, Rebecca Holmes retornando como a Mística e o Kelsey Grammer de volta como Fera. É basicamente a reunião completa da era Fox dos X-Men, um universo que existiu em paralelo ao MCU por mais de 20 anos, sem nunca se cruzar oficialmente, agora entrando de corpo inteiro dentro do evento mais ambicioso que os irmãos russos já dirigiram. Os Vingadores Doomsday vão estrear em dezembro, 5 meses depois da estreia do Homem-Aranha Um Novo Dia. E o tamanho desse projeto ajuda a gente a entender por que a Marvel trata isso como um evento e não como um easter egg. Relatos de bastidores colocam o orçamento de produção entre 300 e 400 milhões de dólares, o que colocaria Doomsday como a produção mais cara da história da Marvel Studios, superando até Vingadores Ultimato. Os irmãos russos, que voltaram para dirigir depois de Ultimato, estão recebendo juntos algo perto de 80 milhões de dólares só para dirigir esse filme e o próximo, que é o Guerra Secreta. E Joe Russo já declarou em entrevista recente que quer que esse seja o filme mais maduro e emocionalmente complexo que a Marvel já fez. Não só o maior em escala, mas o mais pesado em drama de personagem. Ou seja, não é um estúdio testando a temperatura com um projeto barato. É o maior investimento da história da franquia, dirigido pelos dois caras que foram responsáveis pelo fechamento da saga do infinito e que estão trazendo de volta para o MCU um elenco que ficou há mais de 20 anos fora dele. E se tinha alguém querendo anunciar o retorno dos X-Men de forma totalmente discreta, essas pessoas com certeza não são os irmãos russos. Duas portas, dois métodos completamente diferentes e tudo isso no mesmo ano. Até aqui, isso tudo pode apenas parecer coincidência de calendário. Só que tem uma informação que muda tudo e ela não tem nada a ver com a Jean Grey ou com o elenco antigo de X-Men. Tem a ver com quem está atrás das câmeras. Eu vou te contar um detalhe que ninguém te contou até agora e esse é o motivo para esse vídeo aqui existir. Destin Daniel Cretton, o diretor de Homem-Aranha Um Novo Dia, não chegou nesse projeto por acaso. Antes de assinar com Homem-Aranha em julho de 2022, ele foi contratado para dirigir Vingadores, a Dinastia Kang, sim, aquele filme. Só que em novembro de 2023, no mesmo mês em que Cretton deixou o projeto por conflito de agenda, a Marvel já estava considerando abandonar a história de Kang por causa dos projetos judiciais que envolviam o ator Jonathan Major, que acabou sendo demitido do papel logo no mês seguinte. Foi só em julho de 2024 que a Marvel anunciou oficialmente a reformulação completa, os irmãos Russo assumindo a direção, Robert Downey Jr. voltando como vilão Doutor Destino e o título mudando para Vingadores Doomsday. O Cretton saiu da Dinastia Kang em novembro de 2023 por conflito de agenda. Menos de um ano depois, em setembro de 2024, ele já estava confirmado como a escolha principal da Marvel e da Sony para dirigir o próximo filme do
Homem-Aranha, que se tornaria Um Novo Dia. Ou seja, o cara que ia dirigir a introdução em peso dos X-Men dentro do MCU, porque sim, foi isso que Doomsday se tornou, saiu desse posto e em menos de um ano esse cara foi parar num projeto que envolve literalmente trazer os X-Men, só que de forma mais discreta. Ele não trocou de universo, ele trocou de porta. Isso levanta uma pergunta que nenhuma matéria fez até agora. Será que essa não é uma coincidência de agenda de estúdio e sim de um diretor que carrega na cabeça os dois lados da mesma história? Crichton sabe melhor do que qualquer jornalista de cinema como a Marvel planejava introduzir os X-Men em peso total, porque ele ia ser a pessoa escalada para fazer isso, e agora ele é a pessoa escolhida para plantar a primeira semente disso, escondida dentro de um filme sobre um herói que o mundo esqueceu que existe. Quando eu falo de um herói que o mundo esqueceu que existe, eu tô falando exatamente do Homem-Aranha, porque se você não lembra, o mundo inteiro já não sabe mais quem ele é. E se isso tudo for proposital e o histórico do diretor sugere que seja, não é coincidência que o sigilo em volta da sede Sync seja tão apertado. É apenas um diretor que sabe o tamanho do peso dessa grande revelação e tá segurando ela pro momento certo. Ele sabe o quão importante isso é. E ele não tá totalmente errado, tá? Enquanto tudo isso acontece nos cinemas, tem uma terceira camada rolando no streaming e ela é quase cômica de tão simbólica. Eu tô falando de X-Men 97, já que lançou a segunda temporada nesse mês de julho. E nós podemos ver uma Jean Grey completamente estabelecida, com poderes, com história, com voz e nome creditado. Ou seja, em julho de 2026 o público tem ao tempo 3 versões da mesma ideia rodando em paralelo. Uma Jean Grey adulta e confirmada cantando de campeã dentro da animação nostálgica dos anos 90, com a segunda temporada de X-Men 97 estreando com 100% de aprovação da crítica, elogiada exatamente por equilibrar nostalgia com profundidade narrativa. Temos uma Jean Grey escondida sem nome dentro de um filme de herói que a cidade esqueceu, e 5 meses à frente, o elenco inteiro da era Fox reunido de corpo inteiro num evento de Vingadores. Isso tudo não é a forma que a Marvel costuma operar, tá? Normalmente eles introduzem um personagem grande num evento só, de uma só vez. E aqui tem 3 frentes rodando de uma só vez, com um nível de sigilo diferente entre todos eles. E o diretor que conecta 2 dessas frentes é a mesma pessoa. E dá pra ler isso de 2 formas. A primeira é um teste de temperatura. Soltar uma pista pequena dentro de um filme menor agora em julho é um tiratema para saber o que o público vai achar do filme antes deles soltarem a bomba completa lá em dezembro. A segunda leitura é o oposto disso. Depois de anos da saga Multiverso com grandes revelações e com a galera reclamando disso tudo, falando que o mercado de super-herói está saturando, talvez a ideia aqui seja dividir esse choque. Talvez uma pequena revelação agora em julho prepare melhor o público para a chegada do elenco em peso lá em dezembro, sem que pareça, né, grandes informações, muita informação na cabeça do público ali de uma só vez. E tem um detalhe que reforça essa segunda leitura. O próprio Crichton, em entrevista recente, falou sobre o tom de Homem-Aranha Um Novo Dia. Segundo ele, o Peter Parker já não está mais no colégio, a história se passa uns 4 anos depois dos eventos anteriores, na fase da vida em que a realidade começa a bater mais forte. O filme, segundo o próprio diretor, é sobre a importância de se conectar com outras pessoas, no momento em que Peter está justamente isolado, esquecido no mundo em que o próprio Kevin Feige já declarou que esse é o primeiro filme do MCU a colocar os 4 elementos mais clássicos do Homem-Aranha no centro da história. Parou na palavra isolado, é exatamente esse termo que separa a personagem da Sadie Sink dentro do filme. Uma garota sozinha com poderes que ela mal entende dentro de um mundo em que ninguém lembra quem é o Homem-Aranha, quanto mais quem são os mutantes. Se a teoria se confirmar, a primeira aparição dos X-Men dentro do MCU não vai ser um personagem, um herói ali montando uma equipe. Vai ser sobre uma garota perdida que está tentando entender o que está acontecendo com o seu corpo dentro de uma história que já é sobre isolamento. Isso deixa uma pergunta que ninguém fez até agora. Por que justamente começar pelo filme errado? Por que não fazer um filme exatamente dos X-Men e pronto, introduzir os caras ali? Ou mais, se você fosse planejar a volta dos X-Men pro MCU, você nunca ia começar pelo filme do Homem-Aranha. Você ia começar por uma ameaça cósmica, e é exatamente isso que se encaixa com Vingadores. Tô certo? Você não ia fazer isso? Só que a Marvel escolheu o caminho oposto, escondeu a primeira pista dentro de um filme sobre
sobre um herói que a própria história do universo já apagou da memória de todo mundo. Não tem anúncio, não tem holofote, não tem confirmação. E talvez tudo isso seja o motivo por fazer toda essa história, toda essa trama funcionar. Plantar a pergunta antes de qualquer resposta chegar é exatamente o plano do roteiro, e não uma coincidência de calendário. Agora eu quero saber de você. Deixa aqui nos comentários se você já sabia que o mesmo diretor participou da entrada dos X-Men dentro do MCU. Comenta também se você acha que a Sad Sink vai ser de fato a Jean Grey, que é a personagem que está sendo introduzida dentro do MCU de forma totalmente discreta. Deixa aqui nos comentários. Não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sino da notificação para você não perder nada de dentro da cultura geek. E se aparecer o botão hypar, aperta ele porque é muito importante pro vídeo, tá? Agora eu vou ficando por aqui, mas eu te vejo no meu próximo vídeo.